Boa noite, pessoal. Vale lembrar que a SEJA assumiu um compromisso com o asilo daqui de Parapuã. Desculpa, sou de Parapuã, desculpa. De Oswaldo Cruz. E qualquer contribuição é bem-vinda. Quem pretender contribuir, além dos contribuintes que já vêm todo mês fazendo aí, é só procurar o Hamilton. Tá bom? É uma caridade e ela é mais importante talvez para a gente que doa, que talvez para quem receba. Certo? Esse era o recado de hoje. Mais alguma coisa, esse? Não, só isso, né? A leitura inicial que nós fazemos toda quinta-feira aqui é do livro Com 5 Pães e 2 Peixes, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E a lição de hoje é o capítulo 11, com o título Simples Matemática. E o que não é matemática na nossa vida? E interessante que a matemática é um sistema binário, para quem não conhece, como eu não conheço, é um sistema de duas operações, uma para cá, outra para lá. Na verdade, tudo que decorre além da subtração e da adição é uma combinação, para facilitar as demais contas, certo? Então, a nossa vida é uma equação de mais e menos, certo? E o que a gente percebe que existe uma contabilidade efetuada pela nossa consciência, ou melhor, pelo nosso espírito eterno, e essa contabilidade é constituída apenas de um mais e de um menos. O bem mais, o mal menos, certo? E a matemática nos prova para a gente um exemplo. 8 laranjas mais 2 laranjas são 10 laranjas. Por quê? A matemática prova por quê? Porque 10 laranjas menos 2 é igual a 8. Então essa é o que prova por que 8 mais 2 é 10. Porque 10 menos 2 é 8. E a mesma questão da divisão. A divisão foi usada só para facilitar essas contas todas. Certo? Então o que a gente pode acrescentar na nossa contabilidade? Qual que é o nosso objetivo? Se não for acrescentar as virtudes através de nossas atitudes, nossas ações, e chegamos ao ponto de começar a acrescentar essas virtudes de fato no nosso pensamento. E a gente costuma comentar aqui que uma virtude, ela não é conquistar simplesmente uma virtude. A virtude, para você conquistar ela plenamente, é uma caminhada muito longa. A tolerância, a paciência. Eu posso ir me tornando um pouco mais tolerante, mas eu vou continuar sendo intolerante em algum momento na minha vida. Certo? Então, a gente não tem como definir que você é tolerante ou você é paciencioso. Não. Você está no processo de conquista dessa virtude. Você pode estar hoje menos intolerante do que ontem, mas você continua intolerante. Então a gente tem que estar trabalhando essa virtude com os créditos que a gente vai adquirir através de nossas atitudes, nossas ações, no bom trabalho, no trabalho no bem, certo? E dessa forma a gente vai acrescentando esse crescimento na nossa alma, no nosso espírito, que o nosso objetivo é crescer em sabedoria e amor, onde a gente vai estar
com quase 100% dessas virtudes conquistadas. Outro dia a gente comentava sobre virtudes satélites, talvez, aquelas pequenas virtudes, certo? E a gente falava, como conquistar uma virtude é muito difícil, então você não consegue conquistar uma virtude numa vida, por exemplo. Mas você consegue colocar a bondade nas suas atitudes, certo? A bondade é fácil de você colocar nas suas atitudes. Mesmo que você tiver que chamar a atenção de uma pessoa, que talvez você não deveria, mas se você chamar a atenção dela, mesmo assim, com bondade, talvez vai ser mais produtivo para ela. Então, a gente consegue colocar bondade nas nossas atitudes. E cada atitude que você vai acrescentando a bondade, você vai se aproximando mais de desenvolver aquela virtude ou aquelas virtudes que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso encontro com a felicidade, com a vida equilibrada, com o nosso encontro com Deus. Tá? Então, matemática, por que a vida é matemática? Outra coisa, a gente percebe que a vida é expansão e retração em tudo. A gente analisa o nosso corpo está o tempo todo, expande e retrai. Coração, ele bombeia o sangue e recolhe o sangue. E assim é o universo. O universo está em expansão, ele está expandindo. Uma hora ele vai voltar. Agora, o que vai acontecer na hora que ele voltar, a hora que ele retrair, vai dar tempo de todos nós aqui estar aposentado, né, Isaías? Acho que dá, né? Até lá a gente vai conseguir se aposentar, viu, dona? Então, justamente, ainda vai dar tempo. Então, o mundo parece que é esse sistema binário de soma e subtração. Contrai e descontrai, certo? Então, as ideias complexas que a gente começa a analisar, mas que no fundo é simples matemática. É uma soma, é acrescentar bondade nos nossos atos, apesar de atos às vezes invirtuosos, mas com a bondade você vai se aproximando mais dessas virtudes necessárias para nós, tá? E a lição, lendo a lição, a rigor, a felicidade que almejas se reduz à operação das mais simples, em relação ao próximo, subtrai a maledicência, adiciona carinho, divide fraternidade, multiplica devotamento. A felicidade, pois, não é problema de filosofia, mas de matemática. Então, gente, cuidado para não errar nas contas, certo? Então é uma lição muito pequena, mas ela é muito profunda, muito interessante de a gente analisar, tentar entender alguma coisa, tentar pescar alguma coisa, é muito interessante. E quando Cristo fala, o amor cobre multidões de pecado. Então ele está dizendo para nós que nós temos que conquistar essas virtudes. E como? Amando. Não é de novo, agora eu vou ser paciente, agora eu vou ser tolerante, agora eu vou ser indulgente. E olha que indulgência é uma virtude difícil, hein, gente? Porque já aceitar as pessoas como elas realmente são, nós não conseguimos. Desculpa, eu não consigo. Certo? Tem coisas que a gente quer mudar a pessoa, principalmente as pessoas mais próximas. Então, como fazer isso? Amando, colocando bondade nessas atitudes. Já dando a hora, então eu queria fechar hoje, Isaías, com uma mensagem Gandhi, nosso grande pacifista, conseguiu conter uma guerra, conseguiu uma liberdade de uma nação sem derramamento de sangue. Então ele é um dos espíritos que nós devemos sempre estar glorificando e lembrando dele.
E ele diz assim: se eu pudesse, que sirva de prece para nós, tá, gente? Finalizando. Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos, para que não mais se repetissem, e a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para eles, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo: o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Jesus nos abençoe a todos, sempre. Bom estarmos aqui. Vocês perceberão facilmente que há uma conexão muito grande entre a abordagem inicial do companheiro Luiz e a nossa. Retomo uma de suas frases: a felicidade não é uma questão de filosofia, mas é uma questão de matemática. Lerei a mensagem e vamos comentá-la dentro do tempo que nos está reservado. Veja só, Luiz, vejam só todos vocês o título da página: Resposta da construção. Não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças ante os problemas da vida. Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. A pedra submeteu-se ao martelo e fez-se alicerce. A madeira aguentou o serrote e converteu-se em utilidade do piso ao teto. O barro suportou o fogo e ergueu-se em alvenaria. O minério passou pelo calor de tensão alta e produziu o aço que estrutura a segurança. O fio deixou-se prender e transformou-se em condutor de energia. Agentes diversos da natureza se conjugaram
e compõe a lâmpada para o serviço da luz. Tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio. Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo de nós na edificação do eterno bem. Tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio. Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo de nós na edificação do eterno bem. A mensagem introdutória do companheiro e esta nos remetem a uma construção. Antes de pensarmos em nós, pensemos, como as mensagens nos sugerem, numa construção comum. E podemos partir desta construção em que nos encontramos. Tudo começou pela conquista do terreno. Sem a conquista do terreno, nem mesmo um esboço de projeto seria possível, porque o projeto necessita de uma dimensão física, de um espaço definido, para que se possa estabelecer, pelo menos em tese, o que se pretende colocar naquela área. Conquistado o terreno, de posse das informações sobre as suas dimensões e topografia, já tínhamos as informações iniciais. Já se tornou possível um esboço do que se pretendia. E como participei da construção desde a primeira hora, posso dizer que muitos esboços foram realizados, até que se chegasse efetivamente ao projeto. Projeto que se tornou definitivo. De posse do projeto, outra providência, limpeza da área, posto que o terreno não estava pronto para iniciar a construção. Limpamos a área. Outra providência a seguir, a cerca da área, cercar a área, para que pudéssemos delimitar, definir, proteger, dar segurança, estabelecer privacidade, efetivar a propriedade, o domínio. Bem, agora a área já estava cercada,
limpa, já se podia pensar nos primeiros riscos, de maneira a poder colocar em prática, concretizar o projeto. E como é óbvio, é do conhecimento de todos, uma infinidade de trabalhadores, especializados ou não, uma infinidade de materiais foram colocados, foram necessários. Muitos adquiridos, outros ganhos. Não acertamos em tudo o tempo inteiro. De vez em quando havia a necessidade de ajustar algum traço, uma parede, um outro detalhe, mais para cá, mais para lá. Nem sempre utilizamos o melhor material, errou-se na quantidade, na qualidade. Ora, a obra avançava mais rapidamente, ora, avançava mais lentamente. Por fim, o acabamento do que estava construído e a possibilidade de se mobiliar e, finalmente, a utilização do espaço, que, não por coincidência, o primeiro módulo a ser colocado em atividade foi esta primeira metade do salão. Embora a instituição tenha nascido com a vocação para dar assistência a crianças, este foi o primeiro módulo. E não por acaso precisávamos estabelecer para nós, os idealizadores, e estabelecer para a comunidade que o trabalho que aqui se realizaria, e não obstante as limitações e imperfeições, seria um trabalho lastreado no Evangelho do Cristo e na doutrina espírita. A construção física, a construção moral, a construção espiritual, tudo tinha por fundamento, por base, por alicerce, repito, o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita. Talvez você pergunte, mas que tem isto a ver comigo, conosco? Tudo, absolutamente tudo, rigorosamente tudo. Agora, faço a analogia. Nós somos espíritos em construção. Somos uma obra iniciada há muito tempo
é que ainda não está concluída. O nosso companheiro Luiz falou sobre isso com outras palavras. Bem, precisávamos de um terreno, sem o que, como construir. O nosso terreno é a nossa mente, o nosso espírito. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito literalmente que o espírito é um campo que deve ser cultivado. Então, felicidade, Luiz, não é uma questão de filosofia, é sim de matemática. Concordamos com você. E você vai concordar conosco que, então, o espírito é o engenheiro de si mesmo. O espírito vai usar a matemática para poder organizar um projeto em torno do que ele pretende para si. Assim como uma construção material requer a contribuição de muita mão de obra, assim como uma construção material requer a contribuição de muitos materiais, também o espírito precisa de muitos materiais para, usando a engenharia psicológica, a engenharia espiritual, dar-se à construção de si mesmo. Deus tem um projeto de construção para cada espírito. Nenhum espírito existe sem que Deus tenha elaborado um projeto para ele. Mas assim como podemos dar alguns pitacos no projeto de um engenheiro, desde que não comprometa a obra, também Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos participar com Deus do projeto que nos interessa, que somos nós mesmos. Dentro desta linha de raciocínio, diremos que o erro, a queda, o crime, o equívoco podem ser comparados a materiais de segunda ou terceira categoria. Usamos um material inadequado num certo momento da construção de nós mesmos, e depois constatamos que aquele material não servia, não serviu, não serve. Quando percebemos que erramos num detalhe qualquer da construção, que fazemos? Corrigimos, substituímos o material.
Se a obra correr riscos de desabamento, vamos colocar escoras. Vamos providenciar a substituição de tudo que for possível para que a obra avance com segurança, com qualidade, oferecendo tranquilidade. E quando não fazemos as substituições devidas, acontece o que aconteceu há 2 ou 3 dias em São Paulo, com o desabamento de um edifício. Por que houve o desabamento daquele edifício? Não precisamos ser técnicos, engenheiros, mas o abandono, a falta de manutenção. E prestemos atenção nisto: abandono, a falta de manutenção. Porque o espírito não segue bem na construção de si mesmo, porque ele não se dá ao trabalho de fazer as melhores escolhas dos materiais espirituais para a construção de si mesmo. E mesmo quando às vezes procede a boas escolhas, não cuida da manutenção, não cuida da limpeza, não confere as instalações. E como na natureza tudo tende ao caos, tão bem espiritualmente, quando a alma não cuida da manutenção, não investe na conquista dos melhores produtos, também a alma ficará exposta, ficará vulnerável. Como dito aqui pelo nosso André Luiz, hoje foi a noite dos Luizes, né? O nosso Luiz encarnado e o nosso André Luiz desencarnado. Tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio. Aqui nós temos 4 requisitos necessários para uma boa construção, seja ela física, seja ela uma construção espiritual. E antes disto, André Luiz nos falou de outros 2 requisitos para uma boa construção: serenidade e disciplina. Precisamos, pois, de serenidade, de disciplina, de orientação, de trabalho, de obediência e equilíbrio. Vamos ver se eu memorizei, favorecendo a sua memorização. Para qualquer construção, precisamos de serenidade, que mais? Disciplina, orientação, trabalho, obediência e equilíbrio. Outra vez, técnica de memorização, repetição: serenidade, disciplina, orientação, trabalho, obediência e equilíbrio. Muito bem, memorizei. Vamos conferir: serenidade, disciplina, orientação, trabalho,
obediência e equilíbrio. Vamos trazer tudo isto para nós. Já estamos trazendo desde o começo, mas podemos reforçar. Aqui está o campo onde vou construir a mim mesmo. Sou o meu artífice. Vou usar a matemática divina para, como meu engenheiro, construir-me. O que você quer ser hoje? Se eu te desse um papelzinho e eu escrevesse assim no papel: a partir de hoje eu quero ser uma pessoa mais... Não fale em voz alta. Ele falou de paciência, de tolerância. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa mais... E ontem eu fui visitar a minha neta Luísa, que não é minha, é nossa amiga, irmãzinha Luísa e Andradina, e vim pensando no que eu já construí nesta encarnação, no que consegui avançar, no que recuei, palavras do Luiz, e o que eu posso construir de mim mesmo. Se Deus me permitir ficar mais um dia, uma semana, um mês, um ano, 2, 5, 10, o que eu poderia construir em mim mesmo? Eu já tinha estudado o tema para hoje e vim sozinho na estrada. E vim estudando, refletindo e, naturalmente, captando comandos da espiritualidade. Então, eu tenho, como engenheiro, eu tenho já um campo que Deus me deu, que é meu espírito, minha mente, minha casa mental, e eu quero construir alguma coisa em mim antes de desencarnar daqui 20 anos, talvez. Hein? E você, responda para você: a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa mais... Ou também pode, na construção, usar o menos, né? A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa. Bem, quais são os 6 requisitos para a concretização do projeto? Serenidade, disciplina, orientação, trabalho, obediência e equilíbrio. Aí estão os materiais necessários para a construção da pessoa melhor que eu quero ser e que você naturalmente quer ser. Mas para a construção desta parte boa, definitiva, precisamos melhorar o nosso terreno. Tem muito entulho, tem muito lixo. Precisamos dar um jeito nesse entulho, nesse lixo que está aqui,
porque dependendo da quantidade e do gênero de lixo, de entulho, ele ou vai impedir a construção, ou vai pôr a construção em risco. Então, serenidade, rapidamente comentando, mantenhamos a calma, porque esse projeto que você estabeleceu, e eu também, é projeto para esse restinho de eternidade. Não é projeto para um dia. Compartilhando com você, olha que projeto ousado. Ontem à noite eu estabeleci para mim, embora esse projeto já exista, eu já o venho tentando realizar. Eu pretendo ser mais humilde, mais manso e mais amorável ou amoroso. Ou o meu projeto consiste em ser menos orgulhoso, menos colérico e menos egóico ou egoísta. Sendo menos no negativo, eu me torno mais no positivo. O que é menos, o que é mais, o Luiz já lembrou disso. E nós temos ouvido isto aí nos ditos populares. Às vezes, o que é menos é mais. E às vezes, o que é mais é menos. Porque o que importa é a qualidade. Então, amores, serenidade, calma, nada de pressa. Daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, estaremos ainda neste projeto. Mas o importante é seguir sempre, não desistir, não desanimar. Da mesma forma como este projeto institucional não está acabado, nós também não seremos um projeto acabado tão já. Disciplina. Precisamos colocar ordem, método, esquema na nossa vida. Precisamos de orientação, de uma direção, de um guia. Precisamos trabalhar. Eu não serei o que eu almejo, você não será o que almeja sem suor, sem sacrifício, sem renúncia, sem verter lágrimas, sem lutas. Então precisaremos trabalhar. Não se constrói nada sem muito esforço, muito sacrifício, muita renúncia, muita luta, para repetir algumas das qualidades necessárias à construção. Vamos precisar obedecer a uma agenda, a um programa. De maneira genérica, posso dizer que para o seu projeto e para o meu projeto, nada melhor do que obedecer o Evangelho. O que o Evangelho prescreve? Se obedecermos o Evangelho, seguiremos bem. Precisamos de equilíbrio, procurando evitar desvios de rota. E se houver algum desvio, tenta retomar quanto possível, fazendo esforço para manter
a construção que está sendo levada a efeito. Gozamos de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, a lei é de causa e efeito, as nossas escolhas determinarão os efeitos, e tudo fica na dependência de nós mesmos. E para fechar, eu trago um pensamento de Jesus que está no Sermão da Montanha, que nos permitiu alguns comentários no livro Agora e Sempre. São Mateus, capítulo 7, versículos 24 e seguintes. Olha só a analogia do mestre. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus, que é o Evangelho. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, precisamos tomar conta do terreno, organizar um projeto, saber o que queremos construir em nosso espírito, refiro-me às virtudes, aos valores imperecíveis, organizar uma agenda que objetive a conquista disto. Então Luiz falou em mais tolerância, mais paciência. Ok, então eu estabeleci que quero ser uma pessoa mais paciente. Vou estudar o tema no Evangelho, em outras obras, vou pesquisar sobre paciência, sobre impaciência. Vou procurar me conhecer melhor para perceber o que em mim gera impaciência. Assim como eu cerquei a área física, eu preciso me cercar de cuidados para que certas situações não me surpreendam tanto e eu não seja a todo momento surpreendido pelo lixo que eu trago, pelo entulho que eu trago, que é a impaciência. Precisarei colocar material novo, para com este material novo, de boa qualidade, poder construir o que eu quero. Isto vale para qualquer tema que nos motive a viver, a buscar e a avançar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado por sua paciência. Você hoje já começou a trabalhar na minha palestra
em 40 minutos na construção de si mesmo. Somam-se os 10 minutos do Luiz, já hoje trabalhamos 50 minutos no nosso projeto. Agora vem o passe, mais uns minutos, depois vem a prece, mais alguns minutos. Você vai levar uma garrafa de água mineral para casa, ao bebê-la, pensa em Deus, está enriquecendo o seu projeto. É assim, tijolo a tijolo, sendo a prece um tijolo, uma boa leitura um tijolo, um pensamento bom outro tijolo, um silêncio construtivo é uma parede inteira, é mais que um tijolo. Vamos começar a construção de nós mesmos. E se cair alguma parede, don't stress, nada de estresse. Verifica qual foi o erro de cálculo matemático e, como engenheiro espiritual, imortal, retome o projeto, aprendendo a, da próxima vez, utilizar materiais de melhor procedência e qualidade. Um beijo, muita paz.